Estamos prontíssimos para mais um recall temático, mais uma retomada de conceitos. Vamos falar sobre Alta Idade Média. Segue a nossa playlist. Você que está acessando o recall, acessa pela playlist que vai estar em sequência aqui os conteúdos. E se não se inscreveu no canal, faz isso agora. Já se apresenta aí, marca o sininho e vamos juntos. Vamos embora, vamos lá. Nossa primeira questão já está batendo aqui sobre a Alta Idade Média, dizendo como parte do acervo do Museu do Louvre, as obras Estátua Equestre e Espada Joiosa expressam um período de Carlos Magno na Alta Idade Média europeia. Sobre as características da dinastia carolíngia, assinala a alternativa correta. Perfil de questão interessante, até um pouco conteudista, mas muito válida para revisar estruturas que o Enem pode cobrar. Cuidado! Falamos em Alta Idade Média, nós temos uma síntese do que foi deixado do legado romano, misturada à introdução de novos valores germânicos bárbaros. Ou seja, essa fusão de valores romanos e germânicos vão produzir novas estruturas políticas durante a Alta Idade Média. E assim, temos que citar aqui os reinos francos. Esses reinos francos, tá? Eles serão importantes, divididos em duas dinastias, Merovingia e Carolíngia, e nós temos transformações políticas valiosíssimas, como, por exemplo, a aliança entre esses reinos e a Igreja Católica, que de forma crescente foi se tornando uma instituição hegemônica no mundo medieval, e sendo responsável também por toda uma mentalidade teocêntrica que ali será observada. Mas vamos para as questões? Vamos embora. O comando da questão diz assim: sobre as características da dinastia carolíngia. Letra A. Carlos Magno criou a escola palatina, reunindo estudiosos de várias áreas e de diferentes regiões da Europa. Preste atenção. A dinastia carolíngia é fundada com Pepino Breve, que é pai de Carlos Magno. Entretanto, foi Magno aquele que viveu o apogeu desta civilização, deste império carolíngio. E ali nós vamos ver uma expansão territorial muito forte. Nós vamos ver um apogeu político-econômico do Império Carolíngio. Vamos observar, inclusive, uma efervescência cultural. Sim, foi com Carlos Magno que nós temos o renascimento carolíngio, grandes construções do plano cultural, escolas palacianas ou palatinas, escolas eclesiásticas, o estímulo lá aos trabalhos intelectuais dos monges copistas, a tradução e conservação, a descrição de documentos importantes. Portanto, a letra A está correta, faz parte sim das características, então, ali presentes. Letra B, sob domínio dos carolíngios, ocorreu uma separação entre poder temporal e espiritual de forma nenhuma. O poder político religioso, desde a fundação do Reino Franco com Clovis, estará ali conjugado. Os reinos francos germânicos eram reinos cristãos. Tá? Letra C, que tinham, portanto, uma relação forte com o discurso religioso. O poder central do rei carolíngio se fortaleceu perante o enfraquecimento do poder local dos senhores feudais. Gente, crescentemente eu tenho um fortalecimento dos senhores feudais e uma tendência à descentralização política. Não esqueça, quais são as características da Alta Idade Média? Eu tenho uma ruralização, vá anotando, características gerais. Ruralização, decadência das atividades comerciais, portanto, vida no campo e tendência à autossuficiência, ou seja, tudo isso vai marcar a feudalização. Carlos Magno, em especial, é lembrado por alguns historiadores como alguém que teve uma relativa centralização pelo apogeu político que ele conseguiu desenvolver. Mas, num plano geral, o poder desses senhores feudais estará sempre crescente. Letra D. O Tribunal de Santo Ofício regulava de forma hegemônica os conflitos entre senhores e senhores feudais carolíngios. Cuidado, cuidado, cuidado. Tribunal de Santo Ofício, há que se falar nele apenas em Baixa Idade Média, ainda não por aqui no contexto desta questão. Tranquilidade? Beleza? Letra E. Carlos Magno manteve um período de paz permanente, isso é relativo. Falou em Idade Média, lembra de guerras, disputas por territórios e não em paz permanente. Melhor alternativa, fica tranquilo, marca ali a letra A. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, chama a próxima questão, questão 2, com um texto clássico, texto de sociedade feudal, já muito presente em Enem e outros vestibulares. A sociedade dos fiéis forma um só corpo, mas o Estado compreende as três. A lei humana impõe duas condições, o nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime.
Olha o caráter aristocratizante aí, um grupo sendo considerado superior ao outro. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, não têm outra condição. Essa raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta, eis a função do servo. Aí o bispo Aldo Aberon vai fazer uma reflexão que a casa de Deus é, portanto, una e tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Essa expressão sempre lembrada por nós, professores, em sala de aula. Mas vamos para as alternativas? Vamos conhecer o comando da questão? Diz: o trecho acima, escrito pelo bispo em 1030, com o objetivo de explicar a organização social, existiu no período medieval dividida em estamentos. Quero chamar a atenção sua, meu aluno, professor do Carlos Donato. Gente, sociedade feudal, teocêntrica, estamental, simplista e até rudimentar e conformista, ou seja, uma tendência a conformar os grupos sociais de suas funções e de seu destino, né? Para justamente entender porque o servo nasce servo e vai morrer sendo servo, tá? Porque eu tenho traços aristocráticos, elementos que previam a permanência das estruturas sociais e a igreja tinha um papel importante nessa conformação. Tranquilo? Então, chama na questão, vamos conhecer as alternativas. Comando sobre a sociedade estamental. Resposta certa aí, a letra A. A Igreja Católica defendia e justificava a divisão social estamental, ou seja, a inexistente, durante o auge do feudalismo, a inexistente mobilidade social. Na Baixa Idade Média, algumas transformações. A letra A está bacana. B fala em possibilidade de ascensão social, muito complexa, muito difícil. Lembre da frase, o servo nasce e morre servo. Nessa sociedade, os mais privilegiados eram os servos, pelas caridades, não faça uma coisa dessa. Nesta organização, os servos eram sustentados pelo estamento clerical e senhorial. Do ponto de vista material e alimentício, quem sustentava eram os servos que, né, terminavam sustentando o clero e a nobreza. A sociedade estamental era pautada em hierarquia social aristocrática, seria a alternativa correta, e não igualitária, como na letra E. Então, sociedade feudal é um elemento importante. Vamos lembrar um conceito de feudalismo? Quero chamar a sua atenção na tela. Anote aí. Eu vou falar aqui um pouco fluido e rápido, você pausa e volta o vídeo. Olha, eu tenho um modo de produção vigente na Europa medieval, ocidental, pautado na ruralização e na vida de subsistência, tá? Articulando privilégios de grupos nobres aristocráticos sobre uma massa de servos explorada, tá? Nesse conceito eu passeei sobre quase todos os elementos de feudalismo, por isso que é bom dominar conceitos, tá legal? Bacana? Então, visto isso daqui, vamos conhecer a próxima questão. Vamos aí estar falando sobre feudalismo ainda? Olha aqui que texto bacana, hein? Para o homem europeu medieval, o referencial de todas as coisas era o sagrado, fenômeno comum de sociedades muito dependentes da natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e não controláveis. Desconhecidas e não controláveis. Isso gerava, compreensivelmente, um sentimento de generalizada insegurança. Temia-se pelo resultado, quase sempre pobre, das colheitas. Temia-se pela presença frequente de epidemias que não se poderia combater. Desamparado diante de natureza frequentemente hostil, o indivíduo procurava origens disso e possivelmente escapatórias no mundo além. Texto aí do grande historiador Hilário Franco Júnior. Olha só, nós temos como comando, de acordo com o autor, então um elemento interpretativo vai ser importante. Letra A, o desenvolvimento do sistema de rotação tornava as colheitas previsíveis e dinamizava as redes comerciais intercontinentais, das quais a Europa feudal era o principal centro produtor. Vamos com calma. Na Baixa Idade Média, eu tenho sim transformações no feudalismo, sobretudo nas técnicas produtivas. Entretanto, a interpretação do texto, seu grande amigo e aliado, o texto da questão, ela é clara. Essa previsibilidade ela não era garantida, havia o imprevisível, o imponderável, tá? De uma epidemia, de uma praga, de um grande problema que poderia surgir ali na sociedade. Tá? Letra
B. A sacralização foi substituída por investimentos em desenvolvimento na ciência. Espera lá. Falou em Idade Média, você tem que tomar cuidado. Tá? O desenvolvimento do campo educacional científico na Idade Média ele vai ser em clausura, ele vai ser muito fechado e muito retido a alguns determinados espaços, principalmente na Baixa Idade Média, porque o que predominou foi o pensamento teocêntrico, o discurso místico, sobrenatural, preponderando sobre o elemento racional e científico. Tá? Então, a tendência de sacralização ela será muito maior do que a tendência de cientificismo. Muito cuidado com isso daí. Próxima alternativa. A relação da sociedade medieval com a natureza era pacífica. O texto foi claro, essa relação ela era hostil e imprevisível. A sensação de insegurança diante do inesperado fez com que essas sociedades medievais buscassem a solução no sobrenatural. Perfeito! O medo, a insegurança, a estética do medo do mundo da Idade Média fez com que a igreja se tornasse instituição hegemônica e mostrasse a importância das estruturas e dos valores teocêntricos, que a letra E vai estar errada, porque vai dizer que a sociedade medieval possuía valores antropocêntricos. Joga isso para fora, tá bom? Então fica tranquilo. Alternativa aqui da questão, letra D, como já dizemos, já entramos na questão 4 para fechar com chave de ouro o nosso recall, dizendo assim: os reinos germânicos tiveram entre si semelhanças e diferenças, possuíram em relação ao antigo Império Romano características comuns, elementos de permanência, bem como outros que os individualizaram, elementos de ruptura. Houve a convivência entre o germano e o romano. A partir da leitura do trecho, marque a opção correta sobre o contexto do período inicial da Alta Idade Média entre os séculos 5 e 7. A questão delimita, o eixo temporal. Olha só, a questão está pedindo algo importante, gente, sobre a Alta Idade Média, sobre o nascimento das primeiras estruturas políticos, sociais e econômicas do mundo medieval. A letra A diz assim: a Igreja Católica teve sua influência política e socioeconômica enfraquecida. Não! Lembramos de reinos francos, germânicos, temos que lembrar de fortalecimento da igreja a partir de alianças. Com Clovis, que se batizou cristão, os merovingios, nos carolíngios, com o Pepino Breve, que doou o patrimônio de São Pedro, fortaleceu também a igreja, e com Carlos Magno, que essa relação, essa aliança chega ao auge. Está fora a letra A. B. Os estados organizados pelos invasores bárbaros se caracterizavam por forte estabilidade política e por fronteiras bem definidas. Também não. Essa estabilidade política ela não vai ser tão recorrente. Talvez se existisse alguém com estável poder temporal, este alguém fosse a igreja, tá? E não as estruturas políticas que existiam. E fronteiras territoriais também muito bem definidas, não. Essas fronteiras vão se definir mais na Baixa Idade Média e também na formação dos estados nacionais. Com a diminuição de fatores que geravam aumento da mortalidade, como guerras, epidemias e fome, gente, esses fatores não diminuíram, então essa alta demográfica populacional não aconteceu neste período. Letra D. A sociedade vivenciou um processo de desmilitarização com a diminuição contínua da importância dos exércitos controlados. Muito falso, gente. A própria estética do medo, que nós mencionamos na questão anterior, que se impunha na Alta Idade Média, nós temos uma crescente militarização, a necessidade do elemento da proteção, daí os aspectos militares, daí os aspectos religiosos, os cavaleiros vinculados à nobreza que protegiam aquela sociedade, as muralhas dos feudos que vão crescendo, tá? Tá fora a letra D. Letra E. A produção econômica concentrava-se fortemente em atividades rurais, desenvolvidas em grandes propriedades que visavam a autossuficiência. Aí ficou bacana, ficou fácil, ficou tranquilo, porque falou em autossuficiência, falou em ruralização e você lembra da estrutura do feudalismo. Não esquece, feudalismo tem elementos romanos e germânicos misturados. Os romanos, as vilas, o colonato, o próprio cristianismo. Os germânicos, o comitatus, o benefício, o direito consuetudinário. Tá legal? Beleza? A divisão do feudo, o manso servil, o manso senhorial, o manso comum. Tanta coisa bacana para se estudar em feudalismo. E, claro, a estrutura econômica. Uma estrutura de subsistência tendente à autossuficiência e à ruralização, tá? Em que determinados grupos deviam obrigações, os servos deviam obrigações aos senhores e ainda
a decadência das relações comerciais no auge do feudalismo. Quando eu falo em obrigações dos servos, lembre-se, corvéia, talha, banalidades, dízimo, mão morta, farmeriege e tantas outras coisas interessantes que é importante você, aluno, lembrar sobre o feudalismo, ok? Então, questãozinha aí resolvida, resposta certa, letra E. O recall de Alta Idade Média está feito, principais estruturas retomadas. É você na cara do gol, você mais pronto para acertar a questão e garantir a aprovação. Eu só tenho a agradecer sua atenção, sua participação no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve, vai dar tudo certo. Valeu, galera. Fui!